Fala, líder! Seja bem-vindo a mais um Líder That Scale. Tô aqui mais uma vez com o Rudá. E aí, Rudá? Fala, pessoal. E aí, Fabiano? Beleza. O que a gente vai falar hoje? Hoje, de líderes que escalam, né? Sim. Quê? E o que mais? A gente vai falar de desapego na escala. Desapego depois que as coisas acontecem. É isso, desapego versus escala. Hoje a gente convidou quem para falar com a gente? Hoje a gente tem o André Agostinho, mas é você que vai apresentar, né? Você me Isso pergunta aí. aqui quem. André, obrigado pelo tempo, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rodar. Uma honra estar aqui com vocês. Pô, seja bem-vindo. Vou dar as credenciais do nosso convidado aqui. Por favor. O André é CTO e cofundador da InsurTech BenTV Seguros, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia e dados, cofundador do SíndicoNet, adquirido pelo Quinto Andar em 2020, formado em ciência da computação, mestrado em engenharia da computação e extensão executiva na Berkeley Hess. André combina visão técnica e liderança humana na jornada de escalar startups. Pô, convidado certo para falar disso. Muito bom, André. Legal. Cara, tô ansioso aqui, tô ansioso. Você tava falando nos bastidores já com o André antes de eu chegar. O que a galera pode esperar desse episódio? Tava. Bom, primeiro, obrigado também, André, por aceitar nosso convite. Galera, tem muita coisa aqui para esperar. O André escalou a SíndicoNet. Vou começar perguntando aqui se ele tinha ideia do que isso ia virar, se ele criou ela para se desfazer. A gente já tem spoilers mas é a primeira pergunta. E aspectos pessoais disso. Pô, foi fácil esse momento. Conversava com os sócios no caminho sobre as dificuldades ali. Então, se rolou burnout ou não. O que espera-se daqui para frente e, mais o que vocês já sabem for surgindo aí, porque a conversa aqui é aberta, a gente programa muito pouco, que é justamente para ir para onde é importante no caminho ali. E claro, vamos descobrir junto o que deve ter rolado de desapego nesse processo aí, né? É isso aí. Perfeito. Acho que respondendo de forma direta, não pensava em vender a empresa, nada do tipo, né? Eu fiquei no SíndicoNet por 20 anos, então acho que já dá para ter um spoiler desse desapego, né? Eu, junto com o Júlio, fundamos o SíndicoNet. O Júlio fundou o SíndicoNet, acreditem, se vocês quiserem, em 96. Exatamente. O trabalho de TCC, ele foi lá e montou o business, né? Eu fui aparecer em 2001, tá? Então, foi uma jornada muito longa, de muito aprendizado, de muitas coisas que construímos juntos. E essa questão de vender a empresa, sendo muito sincero, não passava na minha cabeça, e acho que nem na cabeça dele. E essa ideia ela foi surgir bem depois, com a terceira sócia, né, que entrou, que é a Marjorie, em 2015. A empresa aí, ela deu um chacoalhão na empresa e na gente, né, porque a gente tinha um business como um lifestyle mesmo, assim, amando muito o que foi construído, o que a gente fazia, impactando toda a vida condominial do Brasil, né, desde o início, toda a trajetória. O SíndicoNet, ele realmente criou raízes no mundo condominial no Brasil. Então, dessa área condominial, praticamente todo mundo, a maioria, conhece o business, né? Seja síndico, administrador e por aí vai. Vender a empresa veio depois da entrada da Marjorie, que é uma pessoa incrível, que mudou a nossa visão ali da empresa como algo de grande potencial, né? Talvez a gente realmente não enxergava ali nosso potencial para valer. Sabia a força do business, a força dos sócios e do time, mas foi ela que deu esse chacoalhão aí que fez a gente, então, pensar de outras formas. Tanto para receber investimento ou para vender a empresa. A empresa rodou sempre em bootstrap. Sempre com carteira de empresas, né, que você tinha um modelo de anúncio dentro do portal, receita recorrente, sempre muito pé no chão, né? Eu tive
um excelente professor, que foi o Júlio Paim, né? Essa questão de gestão de empresa. A minha formação é computação. Nunca montei nenhum business. Então, eu tive a oportunidade de construir um business junto com o Júlio. E aprender muito o que é ser eficiente, desde sempre. Seja montando time, seja realmente projetando uma receita que sempre existia ali de forma recorrente, ela crescia, não escalava, que é um assunto que a gente vai conversar logo mais, mas um business saudável, né? E resolvendo dores pontuais, um valor de negócio muito bem claro, que era ajudar o síndico, o administrador de condomínio a resolver o dia a dia da gestão condominial. Então, a gente sempre entregou isso, né? O Síndico Net nasceu, como eu disse, lá em 96. Eu entrei em 2000 para 2001. Essa época ninguém falava de startup, esse termo não existia, né? A gente tinha um escritório na Vila Olímpia que era uma casa dividida com duas outras empresas. Era uma espécie de uma garagem, porque não tinha janela, tinha uns vitrozinhos assim, um ar-condicionado jurássico, daqueles de madeira, que era a dualidade entre ligar o ar e ninguém conversar mais na sala. Então, às vezes a gente escolhia passar calor, né? E aí a minha jornada começou exatamente nesse lugar, nessa garagem, né? E era um time muito pequeno ali, né? Eram 4, 5 pessoas, né? Eu entrei com um cargo de webmaster, né? O mestre de todas as webs, né? Era muito comum naquela época, era um cara que tinha que fazer tudo, né? Toda a parte de HTML, programação, rede, servidor, né? Tudo era feito nesse papel, né? Então, a minha jornada começou exatamente... foi uma jornada técnica inicial, nesse ambiente bem startup raiz, vamos dizer dessa forma. E de lá para cá até 2020, né, a gente vai falar sobre venda, foi meu lifestyle desde sempre, né, construindo tudo que podia ser construído e, no final, sendo resumido em 3 grandes pilares, que foi a parte de marketplace condominial, conteúdo informativo e educação. A gente chegou também até ter um evento anual, um evento presencial grande, né? Eu acho que a última edição foi 1.500 pessoas, se eu não me engano. E esse era o business. Era realmente muito gostoso fazer parte disso tudo, né? E aí entra o apego, né? Vou ser polêmico, hein? Eu senti nesse tom que ainda tem um puxa. Tem um puxa ainda aí ou não? Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. E a gente vai desenrolar essa conversa aqui. Faz um tempinho, Acho que a conversa é um resgate nostálgico. Sim. Né? São palavras que vêm, acho que do coração mesmo, que não pensei, vou falar sobre isso e tal. E é muito interessante, né? Porque justamente o nosso assunto hoje, a gente vai falar de desapego para escalar, que foi justamente o trabalho que eu tive que fazer, digamos assim, não na hora que vendeu, bem antes, cara, porque se você não está preparado para isso, você sai fora e a empresa continua, né? Os seus sócios vão vender a empresa, você vai embora. Né? Você não vai ficar ali, você vai procurar outra coisa. Então, o meu trabalho de desapegar do business, ele começou muito antes, né? Foi ali depois de 2013 e tal, antes mesmo da chegada da margem. E aí a gente foi trabalhando isso, de expandir, ter o potencial máximo que a gente podia alcançar. E depois, cara, vamos buscar investidor, ou será que dá para vender empresa? Não sei. E aí, esse foi o desenrolar aí dessa história, né? Conta um pouquinho mais disso, André, no sentido de... eu ia perguntar ali, beleza, quando a Marjorie chegou, então começou a sacudir. Mas foi um passinho antes até. O que vocês estavam... O que mudou? Porque, de novo, né? Vocês amavam a empresa, você já trouxe isso. Tem gente que não, tem momentos, né? A gente cansa, dependendo do momento. Tem gente que cresce uma empresa para fazer uma venda. Tem opção de colocar alguém para operar ali. Vamos só sair, a gente continua colhendo lucro e tal.
mas alguma coisa mudou no meio do caminho ali para vocês começarem a ir para essa conversa, vai? Uhum. Vamos trazer uma sócia, vamos olhar para o que pode ser uma venda. O que mudou ali na conversa, em vocês, na empresa, para vocês falarem, vamos olhar para isso? Acredito que mudou muito quando a gente começou a construir submarcas dentro da empresa. Então, entre 2011 e 2012, nós criamos o primeiro software de comunicação para condomínio, que foi o Condomundo. Não tinha nada na época. Depois a gente evoluiu esse mesmo software para o Meu Condomínio. E depois a gente vendeu esse mesmo aplicativo para a Elemídia. Isso foi, acho que, 2017, 2018. Fomentar dentro de uma empresa que você está há muito tempo, fazendo... Cara, não vou falar as mesmas coisas, porque isso nunca aconteceu, porque você sempre tinha projetos e ideias a todo momento. Mas você explorar mais, talvez, nichos mais específicos dentro da mesma empresa, como marketplace, cara, plataforma de educação de cursos online que a gente criou, o evento presencial, o aplicativo de condomínio. E aí você fica pensando, cara, um desses aqui, de repente, é maior que tudo que você está construindo nesse grupo, né? Vira até grupo depois, grupo SíndicoNet. E pensar nessa questão muito de você ganhar a escala, e eu era o maior defensor disso. Eu comprava várias brigas exatamente desse assunto, tá? Que era, tem um portal de conteúdo, tem potencial demais e muita coisa ali que a gente pode pensar isso, cara, e criar um outro business. Então, eu era uma das pessoas que mais defendia essa questão dentro da empresa. E aí o mindset começou a mudar, literalmente, né? Você não está falando mais de um business de conteúdo e tudo mais. Você está olhando para marcas e novos produtos. E isso ficou mais evidente ainda quando a gente começou a construir o Cotei Bem, que é o marketplace de condomínios na época. E a gente construiu entre 2017 e 2018. E aí, esse business, ele foi... Para construir ele foi engraçado, porque a gente teve que quebrar vários vícios que a gente tinha ali dentro do escritório. Escritório físico ainda na época, tá? E para fazer isso, a gente alugou um cowork por uma semana, cara. Peguei o time de produto e desenvolvimento, falei, vamos para cá, esquece tudo que a gente está lidando aqui há muito tempo aqui, né? Tinha pessoas antigas de casa comigo. Vamos repaginar aqui e pensar algo novo. Então, foi uma semana assim intensiva fora do escritório, fora da empresa, que a gente começou a pensar num novo business. E a gente pensou, e praticamente uma semana ele passou a existir. Já tinha o nome, mais ou menos o nome, o que ele era, já tinha visão. Eu tinha acabado de ler aquele livro inteiro do Exponential Organization. Falei, vou usar esse negócio aqui. Levei a fórmula do MTP lá, tal, a gente vai usar assim e tal. Muito do meu jeito de ser um pouco palestrinha, né? Que sempre foi esse formato assim, na empresa. E aí a gente começou a olhar para um potencial muito forte e um business de marketplace que nasceu dentro de uma empresa tradicional ali de condomínio. E aí esse mindset que acho que pavimentou pensar, acho que dá para explorar mais, receber aporte de investimento, fazer venda e tal. A gente, né, como eu comentei, a gente vendeu um aplicativo de condomínio, que era o meu condomínio, para a Elemídia na época. E, ou seja, o mindset já estava em andamento, tá tudo vapor, assim, né? Eu falo assim, então você não pensava em vender naquela época? Não, naquela época já estava em outro patamar, né? E foi muito interessante, porque, voltando para o nosso tema hoje de desapego, cara, para a gente fazer o que a gente queria fazer, no caso desse marketplace, que era o Cotei, a gente teve que se desapegar desse aplicativo de condomínio, que era o meu condomínio na época. E foi muito difícil. Os times. Quando eu falo os times, um time de 5, 6 pessoas. Tá? Esse é o formato. Não tem Square, não tinha nada disso aí. Isso aí foi existir bem depois. Então, era muito raiz ali, né? Era pessoas que desenvolviam produtos com ownership muito forte ali dentro
Cara, a pessoa pegava ali e ajudava a construir mesmo. Falando especificamente mais de time, eram pessoas que tinham um turnover ali de uma média de 4 ou 5 anos. Estavam comigo. Então, a gente construía esses produtos. E quando a gente decidiu unir forças para montar um outro business dentro do SyndicoNet, a gente trabalhou esse desapego do aplicativo. Aí, isso possibilitou ir para o mercado e ver quem poderia fazer a aquisição. Isso aconteceu. Então, voltando para a sua pergunta, foi todo esse processo que aconteceu ali entre 2015 até 2020. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Animal. E mantendo o time ali nas 2 pizzas, né? Por isso o ownership. Sim, exatamente. Certo. Boa. Cara, e aí caminhou para uma venda. A venda... Quer dizer, você já até passou por uma ali, né? Mas a venda que nos trouxe aqui foi a SyndicoNet pro quinto andar, né? E ainda que você esteja pavimentado, tem todo um amadurecimento até chegar no... Beleza, eu vou passar tudo agora. A gente estava comentando um pouquinho antes, né? Às vezes é difícil a gente se imaginar fazendo uma coisa diferente daquilo que a gente está fazendo até agora. Então... Só tô eu perguntando hoje, Fabiano, vai ouvindo aí. Mas é o momento ali, né? Como é que foi esse próximo passo? Putz, já estamos mirando nisso daqui, estamos construindo para fazer essa venda. Vamos olhar para a oportunidade, mas vamos dar uma fritada e transformar isso aqui num baita negócio. Como é que foi esse próximo passo até a venda para o quinto andar? Bom, vamos voltar um pouco em 2020. Na minha visão, o ano mais complexo da minha vida. De longe, assim, né? Para muitas vidas, né? Para muitas vidas. Muitas, mas... Cara, foi um ano que no começo de 2020, eu fiz uma viagem em fevereiro para os Estados Unidos. Quando eu voltei, em março era lockdown. Nossa. Foi a primeira vez que eu fui dar uma palestra internacional. Para mim foi uma baita experiência. Cara, o assunto estava muito em alta. Na época eu dei uma palestra de cloud, estrutura, como código. Não tinha nada ainda pensando em vender nada. Eu sempre fui muito envolvido com tecnologia. Então, business e marketing comercial, sempre me envolvi no SyndicoNet, mas sempre abracei tecnologia, que é o que eu faço do melhor. Beleza. Voltei dos Estados Unidos no começo de março. Lockdown, pandemia. Já voltei dando graças a Deus que eu consegui voltar. Porque eu ia ficar preso lá, né? Qual que foi o primeiro BO para resolver quando eu voltei? A gente tinha um evento presencial era março ou abril, algo assim. Cancelamos. Tá? Toda a organização, meses atrás para montar tudo, dinheiro, cara, fornecedor, tudo. Cancelamos. Esse foi o primeiro choque, já voltando ali para contar toda essa narrativa, né? Na sequência, a gente teve que colocar a empresa, como todo mundo, né? De forma remota. Não que a gente não fazia algo já híbrido. Fazia, mas era muito mal feito. Era muito tosco, na verdade. Então, assim, beleza, agora tá fácil, vamos resolver isso em uma semana. Essa parte foi mais fácil, né? Toda a parte de comunicação, cara, conectividade, trabalho remoto, resolvemos. Colocamos a empresa, todo mundo em home office. Ok. Cara, aí veio o terceiro choque. Né? O home office não foi choque, foi uma benção, né? Graças a Deus, pra gente, assim, tá tudo certo. A outra foi o COTB. O COTB a gente tinha lançado no final de 2019, começou a tracionar em Q1, né? Janeiro, fevereiro, veio a pandemia. Acabou com todos os indicativos de produto, todos. A gente não tinha mais parâmetro de nada. A gente nem sabia se o negócio ia sobreviver. Então,
todos os condomínios ali praticamente foram proibidos de receber prestadores. O business ele existe por causa disso. E aí veio um momento de muita incerteza. Assim, cara, não tem mais o evento. Já, falando de grana mesmo. Sim. O produto a gente lançou no final de 2019, todo mundo muito feliz para tracionar. Cara, meio que acabou ali naquele momento, né? O que a gente vai fazer, né? Literalmente, né? Vamos, então, ajeitar a casa e trabalhar o que dá para ser feito de plataforma online, né? Então, foi uma época que os cursos online, né, estavam bombando, né? E a gente pegou essa carona. Então, a gente achou formas de compensar todo esse momento que a gente estava vivendo, que era um baita momento complicado financeiramente para uma empresa que é bootstrap. Né? A gente foi elevando e tudo mais. Para o meio do ano, já existiam algumas conversas que os meus sócios, na época, lidavam ali com o fundo de investimento. Eu não participava muito dessas conversas, estava muito mais com o time de produto e tecnologia, super focado, inclusive em tracionar o COTB na época. E aí veio ali oportunidades de aporte de investimento, né, conversas que vieram na mesa para realmente a gente olhar com carinho e tomar uma decisão. O momento era muito bom para isso, porque a gente estava... será que a empresa vai sobreviver dessa forma? Talvez não, talvez seja o fim. Né? E aí, então, começamos a analisar algumas propostas de aporte de investimento. E uma dessas que veio com tudo, que não era uma proposta de aporte, era de compra. Quem que espera isso, né? Né, literalmente. Então, a gente começou a entrar nesse mundo. Para mim, era um mundo novo. Né? Eu larguei tudo que eu estava fazendo para, cara, varar a noite fazendo due diligence. Inclusive, a gente fez 2 em menos de 3 meses. E aí, veio um pouco do pré-burnout dessa época. E aí, a gente começou, eu, Júlia Maggi, na época, cara, a lidar com esse assunto full time, diariamente. A gente delegou o máximo que a gente podia na empresa. E a gente comia esse assunto todos os dias. Até a gente ter recebido uma proposta super interessante ali de compra do Quinto Andar. E isso aconteceu tudo até setembro. Agosto, setembro. É tudo muito rápido. Eu tô lembrando aqui, mas assim, o time box é muito curto. E aí, só que quando a gente estava ali, todo dia trabalhando tudo que era pedido, de dados principalmente, que eu cuidei muito dessa parte, era como se fosse assim, cara, o período que eu mais trabalhei na minha vida, assim, literalmente. Eu e os sócios, né? Então, recapitulando assim como foi 2020, foi muito nessa emoção, num sufoco, uma correria, o que vai acontecer, e numa esperança gigante, né, numa baita oportunidade de proposta que nós recebemos. Então, a gente abraçou. Tipo, cara, tem que pensar, né? Aí, novamente, foi muito bom todo aquele preparo dos anos anteriores. Legal. Assim, cara, e o desapego? Cara, o desapego sumiu na hora. Desapareceu, porque também o momento que a gente passava ajudou a gente a tomar uma decisão mesmo. Também não tinha muito o que pensar, cara, só vamos. Mas poderia um dos sócios falar assim, não, e já, barrou. Que não foi o que aconteceu. Então, essa foi a timeline aí, praticamente pré-venda, né? André, 20 anos, cara. Não é 2, 3, 5, são 20 anos. E a maioria das histórias de venda, né, que a gente escuta, que a gente conhece, são períodos bem menores. Claro que não existe uma regra, a gente sabe que não existe. Isso não estava no radar, como você comentou. Mas acho que fica, né, a pergunta, né? O que numa primeira reunião ali, no primeiro, quando você soube da proposta, o que você acha que o Quinto Andar vislumbrou? Falou assim, cara, eu quero os caras por conta disso, né? O que mais agregou valor naquele primeiro momento
Porque, óbvio, né? Depois a gente, né, para uma compra, tem uma série de validações, Sim. mas tem sempre aquele primeiro ponto-chave ali que você fala, pô, a gente tem o valor. O que você acha que foi e o que você pode compartilhar com a gente? Primeiro ponto foi a autoridade de mercado. Assim, o Síndico.net, cara, não tinha o que falar, assim. Tinha concorrente? Tinha, mas realmente, sendo muito sincero, não chegava ali aos pés, literalmente. Então, era uma empresa muito nichada na área condominial, mas é a melhor nessa área. Fazia o melhor de longe, assim, né? Então, é a autoridade no assunto. Esse foi o primeiro ponto, né? Os demais pontos que a gente foi analisando depois, que até que teve a negociação, foi a cultura, a nossa cultura e as pessoas. Porque a compra envolveu todo mundo. A gente conseguiu levar todo mundo. Então, a gente teve, cara, fora a due diligence, né, a gente teve toda uma... Eu costumo brincar que foram as entrevistas mais casca grossa aí que eu fiz, cara. Com o pessoal de engenharia, com pessoas de produto. Então, a nossa cultura, os times, davam um match, assim, natural com eles. Assim. Parece que a gente até já se conhecia há muito tempo. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Então, na minha visão, obviamente, tem o business, né, como eu comentei, né? Estou indo no mercado, vou comprar uma empresa que eu tenho uma estratégia de ampliar aqui as questões condominiais no meu produto. Quem é o melhor desse mercado? Síndico.net? Beleza, vamos atrás desses caras. Beleza, achou. A cultura dos caras, complicada. Não tem muito match. Eu não acho que seria ainda uma barreira, tá? Mas dificulta, né? A gente entende bem, sabe como funcionam essas barreiras culturais. Então, analisando de forma mais ampla, é o próprio business, como uma grande autoridade, e a cultura da empresa, que era muito natural ali, tinha match 100%. Antes da gente começar, você comentou que o Cotei Bem ajudou muito, né, nessa parte. O que você diria assim que brilhou os olhos ali do pessoal? Alguma feature específica, o próprio modelo? Bom, o próprio modelo, né? A gente, novamente, e foi até complicado porque eu mostrava dados distorcidos, né? Da pandemia. Eu mostrava janeiro, fevereiro, né? Um abismo, né, dos dados. Mas eu e o time, nós tínhamos lá todo o racional do modelo de negócio, que é um SaaS, né? Onde você tem as empresas ali anunciando e tudo mais, com o potencial de ter ali uma carteira. Na época, tinha 1.000, 2.000 fornecedores, tinha potencial para 10, 15, 20 mil, né? Facilmente escalável, porque foi construído para ser assim. A plataforma tinha meios de pagamentos integrado, uma moeda de câmbio virtual 1 para 1. Cara, né? Eu costumo brincar que era o Get Ninjas dos condomínios, né? Sinceramente, a gente montou um sistema e um produto que dá para escalar numa boa, que deu para escalar numa boa. E eu acho que ele foi fundamental, sim, na decisão de compra, porque a gente tinha autoridade, tinha o melhor conteúdo, a melhor expertise, e tinha um braço forte comercial do marketplace que estava começando, né? Nós tínhamos um outro modelo comercial que era usado no Síndico.net. A gente simplesmente não começou do zero em termos de captação de clientes. Então, né, a gente aproveitou muita coisa, mas a gente não conseguia escalar ele. Então, eu não conseguia colocar ali, né, a gente tinha ali mais de 300 especialidades em praticamente todas as cidades do Brasil, né? Esse formato, essa cardinalidade combinatória e tudo mais, ele veio no modelo do Cotei Bem. Então, a empresa ela podia fazer uma assinatura, ou podia simplesmente comprar moeda virtual e
prestar serviço de elevadores, cara, no Acre, entendeu? E esse modelo de negócio, junto com o produto, mesmo com os KPIs distorcidos por causa da pandemia, a gente conseguiu mostrar numa boa, cara. A gente fala, o racional é esse, o que a gente está passando é atípico. Vai passar, né? Naquela época, né, a gente estava acreditando que não ia demorar tanto. Mas está aqui, ó. O racional do business é esse. E isso ajudou bastante na compra. Né? Legal. Animal. Lembro que no dia 1 ali, o que a gente vai fazer com a pandemia? Eu falei, não, daqui uns 15 dias. Não era pandemia ainda, né? Daqui uns 15 dias a gente volta. Os 15 dias viraram 3 meses e os 3 meses, 2 anos aí em casa. Mas foi uma época de trabalhar bastante. No comecinho eram 3 deles no dia ali. A gente falou, não, vamos falar bastante, porque ninguém sabe o que vai ser, né? Mas era um período conturbado. Igual você colocou que foi. Então, 20, aquela incerteza ali. E queria voltar pro pessoal, porque a gente caminhou pelo lado de produto aqui, né? Sim. O produto se desenvolvendo até o momento da venda ali. De um lado, você trouxe tô bem aqui com o time, todo mundo empolgado fazendo aqui, construindo esse lugar, né? Escalando esse produto ou preparando ele para escala. De outro, um burnout. Tem muitas coisas que podem levar para um burnout, e no seu caso não era não gostar daquilo que estava fazendo, claramente, né? Do dia a dia, do produto, da empresa, da cultura. Então, conta pra gente aquilo que levou para, talvez, e aquilo que você estava vivendo durante, se não era um burnout, um pré-burnout, né? Naquele momento, e como é que você lidou com isso? Como é que, evitou ou saiu dele? Certo. Eu costumo dizer que foi um pré-burnout e depois o burnout. Sequência lógica. Exatamente. O pré-burnout, ele aconteceu na fase de vender a empresa. A gente fez 2 due diligence em menos de 3 meses, cara. Era muito comum trabalhar até 3, 4 horas da manhã e acordar às 5, 6 e continuar. E tinha que ser feito. E a gente estava muito empolgado. Eu estava super empolgado, eu não achava isso... Ficar cansado, lógico, normal, mas vamos embora. Mas, no tempo, ao finalizar toda essa parte mais burocrática, de contrato, tudo mais, até a aquisição, e a gente vendeu a empresa na pandemia, sem olhar para ninguém pessoalmente. A gente foi conhecer pessoalmente o pessoal do Quinto Andar depois. Então, foi lá no Google Meet, parabéns, tal. Uma experiência animal, interessante, mas estava lá, morava sozinho num apartamento, né? Tava super feliz, super realizado, e eu não podia abraçar ninguém, cara. Então, acho que assim, e não podia comemorar. Então, acho que esse foi o primeiro, assim, que pegou bastante. O meu erro não foi não conversar, não ter conversas bem abertas com os sócios. Essas conversas apareceram depois que eu chamo no burnout. Foi depois. Tá. Mas enfim, foi uma postura que eu tive, cara, né, aquela questão mais de fortaleza, né? Não está acontecendo nada, vou dormir, amanhã é outro dia, né? Quando dormia. Então, ia, né? E tudo mais. Esse tipo de conversa ele só foi existir depois ali na época que foi com o Júlio, com a Marjorie, depois da venda, né? Até já tinha virado o ano, 2021. Né? E aí eu virei assim, eu olhava assim para trás, putz, por que eu não fiz isso antes, né? Só o fato de conversar assim com eles já aliviou, já foi incrível. É diferente, tinha algumas conversas em família, na época com a namorada, aquela coisa, mas não é a mesma coisa. Porque o burnout e o que eu tive e tudo mais foi desse processo. E eu fiquei caladinho, né? E aí um outro ponto, que para mim pegou muito, e assim, aconteceu, né? Vítimas da pandemia.
eu fazia terapia, tinha um terapeuta, toda semana, era um formato presencial, porque era modo antigo e eu adorava e tal. Na pandemia, eu não tinha contato com esse terapeuta, a gente tentou fazer online e tal, e era um senhor, o cara faleceu na pandemia. Nossa. E eu perdi totalmente o ponto de contato da pessoa que mais sabia da minha vida naquele momento. E aí eu ainda me fechei mais ainda. Então, assim, eu não me sentia à vontade de... Já não falava com o sócio. A pessoa que me tratava faleceu. Tem que recomeçar, né? Falei, o que eu vou fazer aqui, né? Não dá pra fazer um dump aqui agora, ó, vou transferir aqui. Não fiz, resumindo, não fiz mais terapia. Perdi uma pessoa que conhecia muito da minha vida e eu me fechei mais ainda. E aí, isso foi estourar mais em 2021, de janeiro a fevereiro, ali pro meio do ano. Foi um período, não foi assim, acordei um dia, burnout, e lascou. Foram vários e vários momentos que eu tive, assim, e um dos que eu lembro bastante foi, eu não conseguia mais participar de nenhuma reunião. Eu não conseguia, cara. Tipo, me dava uma falta de ar, cara, assim, terrível. Eu saía da sala, desligava, né? Cara, não estou bem, ou inventava uma desculpa para não... ainda na época que eu não conversava sobre isso. Depois que eu comecei a puxar as conversas com o sócio, começou a melhorar bastante esse diálogo. Aí eu descobri também, não que eles estavam passando por burnout, mas também estavam super cansados ali, aquela questão toda, que era normal, mas a gente não conversava sobre isso, a gente conversava sobre o trabalho, o business, né? E eles que puxaram mais a conversa, eu lembro muito bem, assim, não partiu muito de mim, partiu até da minha ex-sócia, de uma empatia maior que eu na época, né? Falava, você tá bem? Eu não tô bem. Essa foi a resposta, eu não tô bem, já. Aí foram as primeiras conversas super abertas. E eu lembro tanto que nessa época, olha que loucura, eu não conseguia e não tinha abertura para falar desse assunto, e eu precisava, sei lá, de um tempo que eu não podia, não dava para tirar férias, não dava para fazer nada. E eu priorizei, na época eu precisava fazer uma cirurgia de septo. E era pandemia. Mas eu priorizei essa cirurgia. Porque eu assim, comprando briga com todo mundo na família, você é maluco, tal. Falei, primeiro, eu quero resolver meu nariz, que eu não respirava. Segundo, eu acho que é uma boa ficar um tempo, sei lá, uns 2 dias no hospital. Você ficava lá, fazia cirurgia e se internava. Isso ninguém sabe. Estou contando aqui agora, todo mundo vai saber. Nossa. De forma muito aberta, porque ninguém entende por que eu priorizei tanto uma cirurgia na pandemia. E tanto você não podia levar acompanhante. Eu me internei sozinho, eu fiz a cirurgia, eu achei incrível lá, cara, me doparam, tá? Fiquei no quarto, sozinho, 2 dias sozinho, voltei para casa, depois eu tive que receber alguns cuidados ali, né? A minha namorada na época ajudou bastante, mas eu me desliguei, cara. E olha que loucura, depois... Incrível. Falei assim, mas você sabe o que você fez, cara? Tipo, dá para operar em outro momento, dava. Mas eu fiz questão de priorizar e eu achei um jeito de ter uma fuga. Então, e depois aí vieram as conversas de forma mais aberta, mais direta. Isso ajudou bastante. E aí eu também comecei a fazer... O Quinto Andar tinha um programa de mentoria, né? Não era todo semestre, né? E isso também ajudou bastante, porque eu tinha com quem conversar e me abrir mais, né? E eu não conseguia suprir essa perda da terapia. Não tem como, cara. Vou pôr um terapeuta agora. Então, foi um processo bem interessante no final de aprendizado e tudo mais, mesmo criando essas feridas, né? Cara, queria só fazer um comentário e pode perguntar, Rodan. É muito legal que você trouxe, porque ao mesmo tempo que você fala, nossa, era um momento muito bom. A gente tem uma tendência, né, nos negócios, na vida como um todo, a achar que momentos bons eles não podem ser estressantes, né? Eles não podem trazer um volume, uma carga grande
né? No teu caso ali, muita coisa acontecendo junto, né? E volume de trabalho, né? Falta de sono e etc. E uma hora a CPU dá uma travada, né? E aí você traz outra coisa muito legal também sobre essa coragem, né? Que a gente precisa ter. Acho que a gente já falou em outros episódios aqui. De ser transparente, né? De trazer clareza, de trazer as fraquezas para a mesa. E fraqueza não no sentido literal, né? É natural as nuances, né, que a gente tem enquanto ser humano. E, pô, nossos sócios não são obrigados a entender tudo, mas você também traz isso que é muito legal como insight pra gente, aprendizado, de que no momento que você falou, isso já trouxe mais leveza o simples fato de falar, né? Que é terapêutico justamente. Exato. Aquele apoio que você perdeu de ter aquela escuta naquele momento, né? Então, eu acho que esse período da vida, acho que todo mundo, a gente fala 2020, parece que é quase o nosso 11 de setembro, né? 1000 vezes pior para nós aqui. Todo mundo tem ali aqueles gatilhos do que estava passando, do que passou, e você vivendo algo maravilhoso, né? Então, eu queria fazer esse recorte aqui para dizer que bacana, obrigado por compartilhar, e que bacana que você venceu isso. E o mais incrível para mim, que aí fica uma curiosidade, já estou roubando uma pergunta do Rudá aí, cara, mesmo em meio a tudo isso, em meio a essas incertezas, né, o Quinto Andar nem imaginando o que você estava enfrentando e etc., os caras seguiram com a compra, né? Então, o que você puder compartilhar pra gente, porque assim, né, pensa, eu tô incerto e eu vou seguir com a compra de algo mesmo incerto, né? Então, ou seja, muito provavelmente vocês conseguiram passar bastante segurança, né, no que eles estavam ali para adquirir. Que você acha que foi um fator aí que fez isso se concretizar com sucesso como aconteceu? Acho que assim, no ponto de vista de negócio, como autoridade, eles estavam super certos. E é normal, né, no processo ok, como eles trabalham? O que eles podem mostrar para a gente? A nossa agilidade de mostrar dados, cara, mostrar tudo que a gente podia mostrar nesse processo, a gente fez isso com excelência. Então, isso para mim, eu acredito totalmente assim que no trabalho que foi feito, eu, o Júlio, a Marjorie, com a ajuda dos times, sem eles não seria possível. A agilidade e a assertividade do que a gente mostrava era algo bizarro, assim, tipo, para quem está comprando uma empresa, né? Sempre acha problema na empresa, né? Toda a parte contábil, trabalhista, cara, dados de receita, tudo certinho, cara. E rápido para trazer, né? Preciso disso. Tá aqui. Então, a gente, né, obviamente, a gente teve muita ajuda de uma empresa que ajudou a gente no deal, né? Não comentei isso ainda, mas que é a Triven. E eles fizeram essa parte de CFO, as a service pra gente. E, cara, esses caras a gente tá ferrado. Essa é a verdade. Mas a gente varava a noite com eles juntos, trabalhando ali, cara, indo atrás de tudo que era pedido e com muita agilidade. Esse tempo de resposta e a assertividade das informações e uma empresa redonda, né, na minha visão, é o que o comprador quer ver. Ele já sabe o que ele quer. Quem é o melhor dessa área condominial? É a Síndico.net. Vou olhar a empresa. Cara, tá complicado. Já não vai dar, talvez, né, vou olhar outra empresa, né? Mas não, a gente tinha todos os dois elementos muito bem amarrados e isso facilitou bastante. Show. Legal, boa. Cara, também tem um adendo ali no pontinho de trás, mas estava ilustrando, né, esse período, que muitas vezes a gente acha que a gente tem que dar conta, em especial, e acho que esse, de novo, ilustra bem isso, né? A gente respondia rápido, a gente estava com tudo certinho, foi o trabalho que foi feito nesse período, enquanto você estava ali fazendo um trabalho pessoal, né? De... não é nem de se colocar num lugar de funcionar, porque você estava funcionando. Acho que esse é um ponto para todo mundo, assim,
A gente é funcional por tempo demais, talvez, enquanto entra num lugar de burnout. E a gente gosta de falar de tudo isso de uma forma bem pragmática, que é, cara, tem impacto no dia a dia. Acho que a gente tenta esconder de si mesmo, né? Não, eu tô aqui fazendo o que tem que fazer, mas aí você não entra numa reunião. Aí você leva 2 horas a mais para fazer um negócio que ia levar 1 ou 2, levou 4. E assim por diante. Então não tem romantismo nisso, mesmo de um lado negativo, né? Mas é frescura, ou é uma superação, ou é bonito falar sobre isso. Cara, tem um aspecto muito prático de ter um lugar ótimo da gente funcionar, né? Dito isso, passou. Esse momento aí você viveu. Quero saber um pouquinho como é que foi ir saindo dele. A gente falou e ajudou bastante, mas foi suficiente? Como é que foi esse caminho? O que trouxe? Não, teve uma folga de fato. E depois da venda, você entrou na BemTV. Como é que foi essa transição? Pessoal, mundo interno aí do André e a carreira em si, né? O que te levou aí para a BemTV? Perfeito. Acho que, assim, a abertura de conversar, falar o que está sentindo, até descrever esse burnout e combatê-lo e evitá-lo, ele é muito eficiente, mas você não cria, na minha visão, né? Sendo bem pragmático, um plano de ação, vai morrer na praia. Uhum. Então, o que eu fiz que funcionou ali junto com os ex-sócios foi ter agendas mais recorrentes de conversas pessoais. E encontros, né? Obviamente, estava a pandemia, mas teve alguns momentos ali que era possível fazer esses encontros. E a gente forçou muito isso. Isso ajudou bastante. Tá. Às vezes, cara, eu só queria conversar da vida, não queria falar do nosso momento que era incrível. Mas tinha essas questões também para a gente refletir, né? Da saúde mental. Mas então a gente forçou a ter mais conversas pessoais e encontros para a gente discutir coisas da vida, da gente, não necessariamente da empresa, né? E isso ajudou bastante. A gente criou uma cadência de fazer esses encontros, de fazer essas conversas. Foi super na risca? Cara, não foi. Várias questões. Mas Normal. funcionou até um certo momento e isso depois resolveu. Assim, ficou algo... A relação melhorou muito, cara. Ficou uma relação muito mais poderosa, muito mais forte. Né? Da gente... Eu, no caso, falar dos problemas, das minhas fraquezas e tudo mais. A gente ter esse fórum mais para conversar sobre essas questões e questões pessoais, né? Então, a gente criou essas agendas, tentou ter algo mais recorrente quando possível e deu certo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto da sua questão. Uhum. Até antes de chegar na transição para a BemTV, como que foi ali a pós-venda, né? Eu fiquei até final de 2023 no quinto andar. Então, foi 21, 22, 23. 2021, o Syndiconet, ele ficou posicionado dentro do pilar de marketing do quinto andar. O que aconteceu? Depois que que o Syndiconet foi comprado, a empresa estava criando... Primeiro, nós fomos a primeira adquirida. A empresa estava criando os processos para receber as outras adquiridas. Né, normal, cara. Eu não esperava nada. Né, assim, às vezes eu ouvia muito de liderado, não tem um processo muito bem definido de integração. Eu virar assim, cara, eles estão construindo o processo de integração. Que tal a gente, então, se integrar melhor? Eu tinha esse tipo de conversa com os times. Legal. Mas como que eu vou fazer isso? Como assim? A gente já está no Slack do grupo. Vamos se integrar. Manda mensagem aí, meu. Vê quem quer no LinkedIn, manda mensagem, meu. Se vira aí. Eu vou fazer minha parte, vou ajudar, mas também cada um dá um jeito aí, né? E foi bem interessante, porque no começo,
no primeiro ano, eu fiquei muito próximo do pessoal de InfoSec. Nossa. Por quê? Com a venda, a gente levou também outra bucha para resolver, né? LGPD. Cara, tudo junto, misturado. Ó. Aqui tem LGPD para resolver. Eu já tinha um fornecedor com um projeto antes da venda que a gente ia assinar e ia fazer. E a gente ia tocar interno. A gente cancelou o projeto porque o grupo estava fazendo e a gente entrou junto ali no grupo para fazer tudo de uma vez só. E aí foi onde eu conheci muito mais ali a parte de pessoal de legal, de InfoSec, security. Fiquei muito próximo desse pessoal já no primeiro ano, porque era o que a gente precisava para já. E estava todo mundo correndo, tinha que ser compliance. O assunto era compliance. Não tinha mais outro assunto, cara. Tem que fazer, tem que fazer. E eu fiquei muito próximo desses times de segurança, de legal e tudo mais. E aí eu virava assim, para os times e algumas pessoas que questionavam sobre integração, eu falava, isso é integração. Isso é integração, cara. Olha, está todo mundo integrado com essas equipes. Né? Na oportunidade e necessidade. Né? Então, tinha que fazer, cara, com quem a gente vai conversar. E quando você está numa empresa que tem, cara, 3, 4 mil pessoas, né? A Syndico.net, quando foi comprada, ela tinha 17 pessoas. Depois da compra, a gente escalou até 60, 70 pessoas. Depois a gente teve uma versão que a gente uniu as business unit do Syndico.net com a Knock Knox, a gente chegou a mais de 120 pessoas. E aí, a experiência, as pessoas não tinham experiência de como que eu vou conversar e alcançar essas pessoas numa empresa grande. Aí a gente entendia mais da importância, o grupo passava dos pontos focais, aquela coisa toda. Vai nesse cara, para chegar no outro cara, para chegar no outro cara. Então, a gente fazia muito disso, e isso era integração, no dia a dia. Não precisava de um processo, né? Então, eu brinco muito com o pessoal que na época falava e tinha esse feedback. Eu falei, a gente tem que se integrar, não o inverso. Não vou esperar nada, cara. Vamos lá, se meter e se virar e as coisas vão dar certo. Então, foi assim no primeiro ano. No segundo ano, a gente já estava muito mais integrado, literalmente. O grupo já tinha processos, já tinha mais adquiridas, né? E a Syndico.net estava, cara, já ali dentro, dessa vez, no ano 2, em tecnologia. No ano 1, a gente estava em marketing. No ano 2, a gente estava inserido em Progitech, que foi um ano mais interessante pós-venda, porque no primeiro ano, marketing... Bom, eu não sou de marketing, né? Mas os ex-sócios eram. Eles estavam bem, estavam tranquilos. Eu tive que, cara, estudar muito, né? Eu gosto, né? Acho que de estudar, de aprender coisas novas. Mas na hora que eu dominava, eu ia para as reuniões, para as conversas, com 300 pessoas de marketing e às vezes tinha que mostrar alguma coisa. Né? Então, foi o ano que eu mais corri atrás, estudei, que é muito daquele assunto de fazer o que gosta é fácil, né? Faz o que não é que você não gosta tanto, mas você não domina, mas é difícil. Então, o primeiro ano foi muito difícil para aprender e para falar esse mesmo idioma, né? E o segundo ano foi mais soft, até mais para o meu lado, que eu estava em Project Tech. Então, eu falei, opa, agora é só mais assunto de tecnologia, tive muito mais contato com engenharia e produto, né? E aí, o terceiro e último ano, que foi a minha trajetória, foi um momento ali que o grupo já estava buscando eficiência, né? Depois de abril de 2022, sabe o que aconteceu? Muito bem, né? As empresas buscaram eficiência, todo mundo começou a enxugar a grana de investimento. E aí a pegada era outra, cara. Tipo, era reduzir custo, tudo muito diferente do que foi o primeiro ano. Né? O primeiro ano, às vezes eu ia para reuniões que tinham conversa sobre qual que é o percentual de headcount que a gente ia aumentar. Aí eu virava assim, mas por que a gente vai fazer isso? Né? Não, mas o que vocês estão pensando? Eu falei, não estou pensando. Tem que pensar? Né? Tipo, numa boa, falando assim, né? Né? Muito, cara, bootstrap estava dentro de mim ainda. Assim, mas tem que pensar em contratar, porque assim, às vezes fala assim, não precisa, pô. Ou precisa, tipo, para isso precisa muito. Então, aí, do primeiro ano para o último ano, a conversa era outra, né? Mudou totalmente, né? Era, o que você vai enxugar, né? O que você vai reduzir? O que você vai fazer mais com menos?
Aí eu falei, pô, mas esse discurso eu conheço, eu tô 20 anos trabalhando na empresa que a gente fez esse mesmo discurso a vida inteira. E disso eu sou muito bom, né? E os sócios também. Então, beleza. Se agora a gente tem que ser mais eficiente, vamos ser mais eficiente, vamos fazer mais com menos. E nisso a gente sempre fez muito bem. Quando você é comprado, tem dinheiro, tem caixa, cara, você, às vezes você tem que você muda o mindset, né? Você vai antes para uma reunião, você fica, será que eu preciso gastar isso? Eu não podia mais pensar assim no primeiro ano, eu tinha que fazer, cara. Eu tinha que tomar uma decisão e fazer, mas vai custar tanto, tem que ser feito. E o último ano era as raízes dos 20 anos de bootstrap do tipo, precisa fazer mesmo isso? Não dá para fazer depois? Que era um assunto que eu já sabia. Falei, não precisa e dá para fazer de outra forma mais barato. Então, a gente era mais eficiente. Né, de 2022 para 2023, no grupo, tinha até um dos lemas da empresa, era Simplify to Scale. Simplificar tudo para escalar. E a gente estava super, cara, comprado nisso, porque a vida inteira foi assim, né? Literalmente. E aí a gente foi enxugando mais, deixando as coisas muito mais eficientes no último ano. Aí a gente teve uma fusão muito importante, que é com a SyndicoNet, a Knock Knox, que foi adquirida pelo Quinto Andar em 2022, se não me engano. 2021, não lembro muito bem. E aí a gente teve um pilar que está sendo construído para lidar com moradia. Era a união das duas empresas. Essa união, cara, tinha mais de 120, 130 pessoas. Eu cheguei a liderar ali, direto e indiretamente, umas 35 engenheiros software. Então, assim, a gente, pô, cara, na visão de escala de headcount, tipo, escalou. Em outras perspectivas do que é escalar, que a gente pergunta, o que é escalar, né? Vai falar crescimento. Crescimento do quê, cara? É o quê? É time, receita, NPS, o que é? Ah, é tudo. Não, calma aí. Não é tudo, né? Então, o último ano ele foi o ano que a gente tinha muito mais consciência e resgate das raízes que nós tínhamos como uma startup bootstrap. Aí teve várias questões que se desenrolaram lá dentro, acho que não é importante comentar, mas me fez pensar em olhar para o mercado, já tinha cumprido earnout, contrato, tudo. Falei, pô, beleza, já cumpri tudo que tinha que ser cumprido. Já trabalhei o desapego nos últimos, sei lá, 10 anos, né, que é a questão que a gente conversou. Acho que dá para procurar alguma coisa diferente, hein? Ou melhor, talvez eu precise procurar. Vamos ver, vou mexer aqui no LinkedIn e ver o que acontece. Deixa o pessoal me procurar, vamos ver. Aí começaram a vir as propostas e tal, eu falei, tá, quero alguma coisa muito diferente, assim, sabe? Porque eu não entendo nada, né? E aí veio uma proposta, veio outra e tal. Aí veio da BTV, de seguros. Falei, cara, de seguros eu não entendo nada. Para falar que eu não entendo, eu entendo um pouco do condominial, que é obrigatório, e a gente lidou bastante com isso. Aí eu falei, beleza, essa startup aqui, porque para mim é tudo novo. O momento também era muito interessante. Eu falei, bom, vamos avançar a conversa, vamos ver o que dá, e aí deu certo. Cara, antes da gente ir para nossas últimas duas, eu ia fazer uma, mas eu acho que essa tua última fala você conseguiu responder muito dela, porque eu ia perguntar, além do óbvio, né, do desapego de 20 anos de negócio e desapegar para vender, que a gente estava falando aqui antes de iniciar, você trouxe muitos desapegos, principalmente de mentalidade, né, ao longo disso, né? Então, uma cultura enraizada de 20 anos e se integrar, né, a forma que você lidou com as pessoas, né, que você engajou as pessoas para isso. Agora, né, o que ele, né, pô, o André nos trouxe aí de aprendizado, cara, não, eu quero ir para uma coisa que eu não conheço nada. Então, é mais um desapego, né? Então, acho que você conseguiu aí contribuir com a gente de várias maneiras e o quanto isso é rico, né? Não é cômodo, né? Mas é rico, né? Então, a história que a gente sempre fala sobre escalar tem a ver com caos, né? Então, acho que você trouxe muito disso. E
E aí eu ia perguntar sobre isso. E aí agora eu não vou perguntar, porque já falou muito. Acho que de adendo aí, Sim. o André trouxe com muita clareza a mudança do papel do líder nestas fases Sim. das empresas, né? Porque foi a da SíndicoNet, foi o avanço da SíndicoNet, foi o do Quinto Andar e o próximo passo do Quinto Andar, que, Sim. puxa, o líder tem que se adaptar ali em tempo real ao que está acontecendo, né? E também tem um peso pessoal da gente fazer esse tipo de adaptação, né? Pô, eu tenho a minha identidade aqui, eu estou trabalhando dessa maneira, sou um cara bom em pensar em como ser eficiente aqui. Cara, não é esse o seu papel hoje, de repente aqui. E de repente é de novo, por exemplo, né? Muitas dessas acontecem durante uma jornada, vale para os líderes que estão acompanhando aí, mas é uma ilustração perfeita de como isso se dá nessa dinâmica. Também não era uma pergunta, era um adendo, mas eu vou emendar a pergunta aqui, que é, pô, e agora? Porque André tá aqui, entrou na BenTV, tá ali, né, como host hoje, tá curtindo, que eu já sei também, mas vou para uma pergunta que caminha também pro final, que é o que você quer construir, André? Acho que do que você trouxe até hoje, a minha visão é, cara, o André é um cara que vive intensamente ali o momento, né? Muito presente. Me trouxe pouco, assim, ansiedade com a gente está construindo por causa disso. Não, tô aqui no dia a dia. E muito menos preso a qualquer coisa no passado. A gente falou bastante do desapego, né? Então, acho que você está bastante no hoje. Mas você tem isso? Para onde eu tô indo? O que eu tô construindo? O que eu quero, sei lá, deixar ou passar? Você fala na BenTV? Carreira. Acho que é mais do que BenTV. Mais que a BenTV. Perfeito. Olha, para mim está muito claro que o meu papel hoje é repetir esses ciclos, né, de escalar, seja o desfecho que for, venda, não venda, aporte ou não. E eu acho isso muito prazeroso. Então, assim, eu me vejo fazendo isso nos próximos 10, 20 anos. Se tudo der certo, graças a Deus, vai dar. Então, eu me vejo dessa forma. De forma profissional, eu sou um cara muito prático, assim, né? Mão na massa. Eu voltei a ser mão na massa na BenTV. E eu gosto. Né? Eu gosto disso, eu gosto desse contato. É óbvio que tem momentos que você não consegue mais fazer. E eu tive que abandonar isso lá atrás. Você não vai ter tempo de fazer, sinto muito. Até na época que eu abandonei codificação e tudo mais, e tentava me encaixar ali, o pessoal brigava. Assim, sai daqui que você estava criando bug nos códigos. Né? Eu não deixava, sofria bullying mesmo de codificação. Né? Então, assim, eu gosto muito do momento que a gente está passando, onde está muito claro que as empresas, as startups precisam ser muito eficientes. Que já estava assim desde 2022 para cá. Mas a resposta agora é as ferramentas, né? Os processos, AI. Tipo, você consegue fazer. Você consegue deixar isso muito mais eficiente. Eu me vejo hoje num papel de fazer isso com excelência muito mais do que 5 anos atrás. Eu acho que está mais fácil ainda, na minha visão, porque, enfim, não estou falando que vou usar o chat GPT e resolver tudo, automatizar tudo e pronto. Uhum. Mas a Toolbox, para fazer isso, junto com um bom processo, ela é muito melhor. É muito mais eficiente, muito mais claro, você tem muita opção, custo muito bom. E antes você tinha que ter consultorias para resolver isso para você. Hoje você tem mais acesso. Então, o momento hoje, para ser mais eficiente, que é algo que eu já domino há um bom tempo, é melhor ainda. Dá para fazer muito melhor. Então, eu me vejo hoje sendo essa pessoa, na BenTV eu sou essa pessoa, mas essa pessoa que eu construí na minha maturidade profissional que eu cheguei, eu vejo ela sendo replicada em outros ciclos, em outros contextos. Boa, André. Muito legal. E aquela que não pode faltar, né? A gente adorou você aqui e a gente quer saber de você. Quem que você gostaria
que a gente convidasse, quem que você gostaria de assistir aqui e que você nos indica. Vamos lá, já tem os nomes. Veio pronto. Não, o primeiro, cara, é o André Penha, ele é fundador do Quinto Andar. Gostaria de... Tive o privilégio de ter muito contato com ele, cara, incrível, velho. Enfim, esse é o nome. Mandar uma mensagem lá para ele. Legal. Animal. O outro, um cara também incrível, é André também. É o André Fatala da Magalu. A gente Pô, vai fazer um... cara incrível. Andrés That Scale aqui. Tive a oportunidade de estudar com esse cara na faculdade. Esse cara incrível, incrível, incrível. E o terceiro, é o Daniel Lopes, é um amigo também, a gente estudou junto. Ele é da startup Venda Válida. Cara incrível também. Visão tech, liderança, business, scale. Esses 3 caras aí, cara, conseguir trazer um deles aí vai ser sucesso. Show. Que legal. Mas parece que o último foi Daniel, não era André? Também. Cara. Acho que você errou. É só pra dar uma amenizada aí nos Andrés. Integração. Diversidade. Boa. E André, você já assistiu algumas, então você sabe qual que tá vindo agora. A pergunta que a gente fecha, que é bem pessoal, o que você diria pro André lá do começo? Que dica você daria, né? Pro André lá do começo da sua jornada. Essa tá bem fácil. Olha aí. Cara, compartilha mais o que você sente, melhora a sua comunicação. Fala as coisas. Para de guardar as coisas para você. Você vai ficar doente. Que besteira. Se tivesse uma câmera para olhar pro passado, eu olhasse e falei, nossa, cara, que tudo errado. Véio. Abre a boca, conversa, bate papo. Não para de guardar isso para você. Que legal. Eu faria isso. Boa. Sabe que o Edson Rigonati esteve aqui semana passada e foi praticamente a mesma resposta, né? Pô, terapia. Sim. Então tá muito bem alinhado. Já não tinha sido a primeira vez que alguém trouxe isso. Tá sendo cada vez mais evidente assim a importância disso no todo da nossa entrega, né, de jornada empreendedora. Show de bola. Muito obrigado. André, brigadão mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, com certeza foi muito legal e tá convidado para voltar mais vezes, porque tem mais história aí, né? Tem muita, ainda vai ter vários ciclos aí, legal, já prometeu. Sim, muito legal. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Você que ficou até aqui, obrigado, a gente vai deixar os contatos do André e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou.